Aqui é a Bruna Medeiros, do blog Vivendo Empreendendo. Esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre os princípios universais para o sucesso. Hoje eu vou falar uma história sobre a caridade, tá? O princípio da caridade. Quem não viu os outros vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo. São umas duas histórias sobre esses princípios, né? São histórias reais que retratam pessoas que seguiram esses princípios, né? São princípios que a gente deve, eu acredito, que a gente deve seguir para a gente alcançar o sucesso, né? Toda a nossa busca aí por um lugar nesse mundo, deixar uma marca, um valor e ter sucesso na vida. Acho que tem muitos princípios que a gente tem que seguir. E esses princípios eu estou falando, eles estão no livro do Stephen Covey, as três escolhas para o sucesso, né? Então eu vou fazer uma série falando de cada um desses princípios. Então a história de hoje é sobre a caridade, né? E quem conta essa história é o Alex Haley, né? É sobre o homem do trem. É a história, na verdade, da vida do pai dele, o Simon Haley. E ele conta que sempre que ele se reúne com os irmãos, ele lembra dessa história, porque tudo que ele tem, ele deve a esse homem do trem, né? Então como é que começou isso? O Simon Haley, né, o pai do Alex, que conta a história, ele veio de uma família, o pai dele era ex-escravo e meeiro, a mãe uma dona de casa, dedicada, e ele ele tinha 8 irmãos, né? Na verdade ele era o 8º filho, e nessa família ali, naquela época, a cultura era de que as crianças, né, eram desperdiçadas se elas ficassem muito tempo na escola, né? Depois que elas fossem alfabetizadas, elas tinham que trabalhar no campo. Se elas continuassem os estudos, era considerado um desperdício de ter ali um adolescente estudando. Mas como ele tinha mais 7 irmãos que trabalhavam no campo também, a mãe dele tinha um sonho, a ambição da mãe dele era que ele se formasse, que ele tivesse estudo, né? E ali ela foi convencendo o marido, né, de que já que a gente já tem outros filhos, por que a gente não pode desperdiçar ele, né? E ele continuou os estudos. E assim ele terminou, se alfabetizou, e o pai acabou liberando ele para ele estudar, e ele terminou o 2º grau. E aí a mãe foi mais uma vez ali persuadindo o marido, falou: poxa, você ia ter muita credibilidade por aqui se nosso filho tivesse nível universitário. Então ele acabou aceitando e deu $50 para ele e disse que ele nunca mais pedisse dinheiro. E assim ele foi para a cidade, se matriculou na universidade e ali foi estudar. Então nessa luta dele ali, ele estudando, sempre dando o melhor dele, ele viu que o dinheiro foi acabando, então ele teve que trabalhar como garçom. Ele acordava de madrugada para limpar as casas das famílias brancas, né? Naquela época ainda tinha muito esse preconceito, então ele ia limpar a lareira para poder acender a lareira para a família poder acordar com a casa quentinha. Então ele fazia esses tipos de serviço para ganhar dinheiro. E ali ele foi ficando, né, trabalhando, estudando, e o cansaço ia tomando conta dele, e isso afetava o desempenho dele na escola, na faculdade. Até que um professor reprovou ele. E quando ele foi reprovado, ele achou que tudo tinha acabado, né? Ele, poxa, eu me esforcei tanto para chegar aqui, então acho que realmente eu tinha que... eu acho que eu não sirvo para estudar, né? Eu tinha mesmo que trabalhar no campo. Será que a minha vida é essa? Aí quando ele já estava pensando em desistir, ele recebeu uma notícia de que ele tinha sido escolhido entre centenas de estudantes para um trabalho no verão, para ser cabineiro num trem, né, durante o verão. E ali ele viu que tinha uma chance, né, de repente, de continuar ali os estudos. Ele foi pro trabalho. E nesse trabalho no trem, né, ele estava sempre a postos lá para atender as pessoas. Uma vez à noite, de madrugada, um senhor chamou ele no trem e pediu um copo de leite para ele e para a esposa, para eles poderem dormir. E ele foi lá prontamente e levou o copo de leite morno, né? Todo bem alinhado, como ele bem educado. E aí o homem começou a puxar assunto com ele. Só que era a norma da empresa de que os empregados não conversassem com os passageiros, né?
Mas o homem insistiu, perguntou de onde ele era. Ele respondeu que era de Savanânia, né? Na época é uma área rural lá. E aí o homem falou: nossa, você fala muito bem. Você fez alguma coisa antes de vir aqui, antes de trabalhar aqui? E aí ele disse que estudava, né, na universidade, e falou o nome da universidade. E o homem olhou para ele assim meio desconfiado, não acreditou muito, mas ele agradeceu o copo de leite e ele voltou para a cabine dele. Um tempo depois, e aí quando o homem foi embora, né, ele deixou uma gorjeta para ele, que na época era considerada muito dinheiro, e ali ele foi juntando todas as gorjetas. Quando acabou o trabalho, ele percebeu que ele tinha dinheiro para voltar para casa e comprar o próprio arado dele e a própria mula. Mas aí ele viu também que o dinheiro que ele tinha também dava para pagar mais um semestre da faculdade. E aí ele optou por continuar na faculdade. E quando ele voltou para a universidade, o reitor chamou ele na sala. Ele achou estranho aquilo, né? Ficou apreensivo. O reitor falou: eu recebi uma carta aqui, falou o nome do senhor, que ele era um diretor aposentado de uma revista famosa. E a carta, ele falou assim: você atendeu alguém durante o seu trabalho? Alguém de madrugada? Você levou um copo de leite? Ele: sim. Ele mandou aqui uma carta. Ele doou $500 para custear todos os seus estudos até o final do ano, e mais a sua moradia e todo o material que você precisar. E aí ele realmente viu que ele tinha uma oportunidade de continuar os estudos, e ele se formou e teve um nível universitário. Depois conheceu a esposa dele, se casou e teve os filhos, né? Os 4 filhos. E os filhos acabaram que, no caso, o Alex Haley conta na história que o homem do trem, que ajudou o pai, ele não só ajudou o pai, ajudou eles também. A caridade dele foi muito além, né? Porque assim eles puderam crescer numa família com pais de nível universitário e não no campo, né? Não trabalhadores rurais, não que isso seja ruim, né? Mas ali eles tiveram mais possibilidades, né? Na época era ruim, então eles puderam ter a possibilidade de se formar também. Ele virou escritor, um dos irmãos é arquiteto, a irmã também escritora, e assim eles tiveram a oportunidade de ter um nível universitário também, ter conhecimento, ter acesso a livros. E ali ele viu que aquela ação daquele homem no trem não afetou só o pai, afetou toda a geração, né, que veio para frente. Então é uma história bacana que eu dei uma resumida assim, mas quem quiser ler esse livro é muito interessante, tem muitas histórias bacanas. E essa história nos mostra o quê? Que não precisa ser só a caridade do dinheiro, né? Ele doou dinheiro, ele tinha como doar, mas às vezes o nosso tempo que a gente doa para alguém, uma ação, uma palavra que você dá para alguém, porque ele, além do dinheiro, ele também perdeu tempo ali, dedicou tempo conversando com aquele jovem que ele poderia simplesmente ignorar, né? Era apenas um cabineiro, pela posição dele ali, muitas pessoas fariam isso. Mas ele dedicou tempo conversando, escrevendo para o reitor. Então, às vezes, uma palavra, uma atitude que a gente tem de ajudar alguém pode mudar a vida da pessoa e mais para frente, as futuras gerações daquela pessoa. Então, é uma história para a gente pensar, né? O que a gente tem feito aí, o que a gente pode fazer para ajudar alguém, de qualquer forma, não só com dinheiro, mas nosso tempo, a nossa atenção, qualquer coisa que a gente puder fazer. Então, esse vídeo é mais um vídeo aí dessa série. Eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, clique em gostei, compartilha também esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. Essa sua opinião é muito importante também. Deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!